dia a todos. A graça de Cristo esteja com você. Hoje eu estou aqui no distrito de Sidrolândia, no estado de Mato Grosso agora. Eu estava no Mato Grosso e agora estou no Mato Grosso do Sul. A gente veio para cá agora nessa região. A minha terra natal. Que legal, que Eu coisa nasci boa. aí na cidade de Angélica, no Mato Grosso do Sul. Não conheço muito bem o Mato Grosso do Sul, eu nunca tinha vindo para cá, mas temos a oportunidade de vir trabalhar aqui, nessa região agora, né? Muito bem. Queridos, nós vamos dar continuidade então agora, né? Temos até 5 da manhã e nós vamos trabalhar hoje aqui uma mensagem que é uma mensagem muito abençoada por Deus, que está no livro de Salmos, no Salmos 113. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos 113. Está dando para me ouvir aí? Só dá um ok, por favor. Ok. Salmos 113. E o título da nossa reflexão, nossa mensagem é O Deus que eu conheço. Esse é o título da nossa reflexão. Geralmente, a gente sempre começa com uma pergunta. Quando eu leio esse salmo, eu sempre faço a seguinte questão. Levanto a seguinte questão. O que Deus é? Bom, quando a gente olha para a Bíblia, no livro de João, no capítulo 4, verso 24, João diz que Deus é Espírito. Já nas suas cartas, ele escreve a primeira carta, né, ali de 1 João, no capítulo 4, versículo 8, ele diz que Deus é amor. Nós temos aqui já duas definições que João dá. Deus é Espírito e Deus é amor. Tem um poema que eu sempre escuto aqui na minha casa, né, às vezes quando eu estou ali fazendo alguma coisa, eu sempre ouço, que é um poema de Pedro Valença e Riane Juqueira, que é o poema Canção de Davi. Nesse poema também retrata um pouco sobre essa questão, o que Deus é. E o poema ele diz assim: Meu Deus é grandioso, tem o mundo aos seus pés, mas prefere de algum jeito vir morar no coração, em corações. Meu Deus é lá do alto, mas por perto quer ficar. Se inclina, se derrama, feito chuva neste chão. E eu, que nada sou, mais um na multidão. Pequeno grão de areia, como é que ele me vê? Como é que ele pode me escolher, fazer de mim o que eu não posso ser? Meu Deus é ombro amigo, voz constante a consolar. Quando fujo e me perco, vem correndo me abraçar. Meu Deus é brisa mansa, não se cansa de soprar. Todo tempo não me deixa e nem nunca vai mudar. É um poema muito lindo, retrata de fato esse Deus poderoso que é um Deus de perto, um Deus que mora distante, mas está sempre conosco. E no Salmo 113, Davi também retrata quem Deus é. E eu gosto muito porque ele trabalha duas questões importantes aqui, que nós vamos analisar nesses salmos. A primeira questão é a transcendência de Deus. E a segunda é a imanência de Deus. Eu vou explicar para vocês melhor sobre esses termos aqui que a gente está tratando aqui. Tá? Vamos à leitura do Salmo 113? Muito bem. O Salmo 113, Davi, ele começa dizendo assim: Aleluia, louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor,
agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Davi começa dizendo da importância de louvar a Deus, louvar o nome de Deus, bendizer o nome do Senhor. E aí ele vai dizer, desde o nascimento do sol até o ocaso, Deus tem que ser louvado. Deus é excelso e ele está acima das nações e a sua glória está nos céus. E aí no versículo 5, que é o verso central do Salmo, Davi, ele diz assim, ele faz uma pergunta, e ele pergunta a seguinte questão: quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Olha a pergunta que Davi faz. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo seu trono está nas alturas? No verso 6 ele continua a pergunta, e ele se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Quem há semelhante a Deus? Davi fala de um Deus aqui que está, cujo trono dele está nas alturas. Ele retrata aqui um Deus transcendente, E o que é transcendência? Bom, transcendência trata-se daquilo que está além do mundo material. Se refere, logicamente, aos fenômenos da natureza, da metafísica, e tem ali um significado de ultrapassar, de estar além. E é isso que a Bíblia retrata aqui, dizendo que Deus está acima nas alturas. Por exemplo, no livro de Jeremias, a gente não vai abrir, vou só citar para você aqui, Jeremias 23, Jeremias diz o seguinte: porventura sou eu, Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Então, veja que realmente Deus é um Deus de longe. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 6, no verso 18, quando estão fazendo ali a inauguração do templo, Salomão, ele diz assim: mas na verdade habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Então, veja que Deus está um Deus transcendente, a Bíblia retratando um Deus transcendente. Isaías 57:15 diz: porque assim diz o alto e sublime, que habito na eternidade, e cujo nome santo é santo, num alto e santo lugar habito. Então, nós percebemos aqui a transcendência divina. Porém, a transcendência de Deus nas Escrituras, ela não é uma transcendência absoluta, que Deus está realmente distante por completo. Por quê? Porque as Escrituras, ela fala da transcendência de Deus, da transcendência divina, tomando como ponto de partida a sua imanência no santuário. E a gente vê isso em várias passagens bíblicas, Agora, por exemplo, o que é que os filósofos eles dizem de Deus? Tem um grande filósofo chamado Aristóteles, ele fala que Deus, a transcendência de Deus, como retratando Deus como um motor imóvel. É uma teoria que ele criou, uma teoria, um conceito aristotélico que ele cria para mostrar o quê? Que Deus está muito distante da humanidade. Ele move todas as coisas, mas não se move a si mesmo. Essa ideia, basicamente, ela diz que Deus não se importa com o mundo, e nem mesmo com as pessoas que estão aqui. Mas não é isso que a Bíblia diz. Por que não é isso que a Bíblia diz? Porque a Bíblia fala de um Deus também que é imanente. E o que é imanência de Deus? Imanência de Deus significa que ele é um Deus que está presente, certo?
está presente dentro da sua criação, inclusive a raça humana. E aí eu quero abrir um parênteses para dizer que a criação não é Deus, né? Como a teoria dos panteístas, que diz que Deus está em tudo, então tudo é Deus. Mas Deus está presente, logicamente, né, na criação. Fechando aqui o parênteses, voltando, realmente Deus é um Deus imanente. Por exemplo, vamos ler aqui o Salmo 113 que a gente está lendo. Vamos voltar aqui nossos olhos para o Salmo, no versículo 6, quando Davi diz: "E se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra." O verso 7 retrata agora a imanência de Deus. Ele ergue do pó o desvalido e do montoro o necessitado. Não sei se você já leu 1 Samuel 2,8, quando Ana está fazendo a sua oração ali, e ela cita justamente isso, que Deus levanta do pobre, né, do pó o desvalido e do montoro necessitado. E no verso 8, Davi diz: "Para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo." E no verso 9, faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Então, veja que aqui Davi agora retrata um Deus imanente que está presente, um Deus que cuida, um Deus que muda as situações. Por exemplo, Ana. Ana era uma mulher estéril, como a gente já sabe, né? E Ana estava muito angustiada, orando a Deus para ter um filho. E ela vai ao templo, e no templo ali, ela fazendo a sua oração, ela clama a Deus para que Deus pudesse abençoá-la e pudesse ali abrir, né, para que ela tivesse um filho. E é interessante o que é que Deus faz com Ana. Deus muda a situação de Ana, sim ou não? Sim, Deus muda a situação de Ana. Ana, uma mulher estéril, agora Ana, uma mulher que tem filhos, uma mulher não mais estéril. Por que isso acontece? Porque o nosso Deus é imanente. Ele é um Deus de perto. É um Deus que se relaciona com suas criaturas. É um Deus que está presente em todos os momentos, independente das circunstâncias. Independente se você está passando por momentos bons, ele está presente. Se você está passando por momentos de dificuldades, Deus também está presente. Deus também se importa. Ele não é um Deus que olha para a humanidade caída e vê passando dificuldade e fica lá com os braços cruzados, só olhando. Não, ele vai e muda as situações. Ele faz com que as coisas aconteçam. E o Salmo 113 retrata muito bem essa questão aqui que nós estamos discutindo aqui nesta manhã, analisando a palavra de Deus. Então, quem é semelhante ao nosso Deus? Não tem outro. Não tem outro Deus igual a Ele, que mora nas alturas, que é transcendente, mas também é um Deus imanente, que se relaciona, é um Deus que cuida, é um Deus que está presente. Às vezes acontece coisa em nossa vida que a gente fica se perguntando: onde é que está Deus? Mas é o momento que Deus está mais perto de nós. É o momento que Deus mais cuida da gente quando a gente está passando por problemas, por dificuldades. Por quê? Porque esse Deus realmente é um Deus presente, um Deus que se importa conosco. Agora sim, uma coisa, meus queridos, é eu falar para vocês aqui que Deus de fato se importa com as pessoas. Outra coisa é a gente viver essa experiência desse Deus imanente, desse Deus que se relaciona com suas criaturas, né? Eu vou contar para vocês aqui um pouco uma experiência que a gente passou quando a gente estava ainda no período do seminário, né? Lá na Faculdade Adventista da Bahia. Teve de umas férias que a gente estava na faculdade, que a gente não foi bem na comportagem. A gente saiu para comportar, para vender livros, literaturas,
para poder pagar os estudos, né, a faculdade, e a gente não foi muito bem naquelas férias. E naquelas férias, eu e minha esposa, meu filho, né, a gente hoje tem 2 filhos, e minha esposa estava grávida da caçula, na época, e aí a gente chegou nas férias, pagamos ali 2 meses de aluguel e ficamos com R$ 100 para fazer a feira do semestre inteiro, porque na faculdade de teologia é assim, as pessoas estudam, elas entram de férias, voltam a pagar aquilo que ela ficou devendo e pagar aquilo que ela vai estudar, e além da alimentação e de outras coisas, né, a mais que o estudante precisa arcar com as suas despesas. E a gente ficou com R$ 100 ali no bolso para poder fazer a feira. E nós pensamos, como é que nós vamos fazer a feira com R$ 100, né, para o semestre todo? E a gente orou a Deus ali, e Deus nos abençoou naquele semestre de maneira grandiosa. Eu estava morando em um apartamento. Nesse apartamento, a dona do apartamento estava precisando de pessoas para trabalhar, para fazer serviços de pintura. E como eu aprendi também essa profissão, né, ela ficou sabendo ali que eu era pintor também, né? Além de estudante de teologia, também era pintor. E ali a gente pegou 3 apartamentos para pintar naquele semestre. E Deus ali abriu as portas de maneira tremenda. Com aquele valor que a gente ganhou, deu para a gente comprar, né, o que a gente precisava ao longo do semestre. E deu também para a gente pagar mais alguns meses, né, do aluguel da casa, as contas. Então, Deus abriu portas de maneira tremenda naquele semestre. Por que Deus fez isso? Porque Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus imanente. É um Deus que cuida. Não é um Deus de longe, como as pessoas dizem, que não se importa com a gente, que não está nem aí para nós. Ao contrário, Ele vê as nossas necessidades, Ele vê as nossas dificuldades, mas Ele não só vê, Ele não é como a gente. Por exemplo, às vezes a gente passa na rua, vê alguém lá, um mendigo, alguém que está precisando de ajuda, e às vezes a gente só olha para aquela pessoa, mas não faz algo para mudar a situação. Deus não é assim. Deus, ele olha para a gente diante das dificuldades e nos ajuda para que as coisas possam ser mudadas, as situações possam ser mudadas. Por quê? Porque ele é um Deus imanente. Realmente um Deus que cuida, que ama, né? Que está ao nosso lado. Queridos, eu poderia compartilhar com vocês aqui inúmeras experiências que a gente teve desse Deus poderoso, desse Deus imanente, né? Um Deus realmente assim maravilhoso. E uma das experiências desse Deus imanente foi quando a gente chegou, vou contar aqui a última experiência. Foi quando a gente chegou na faculdade. Pagar uma faculdade de teologia não é fácil. Às vezes chega um estudante de teologia na sua igreja aí, né, vendendo alguns materiais, ela fala para você, apoie essa pessoa, porque não é fácil estudar na faculdade e poder pagar os estudos. Quando a gente chegou na faculdade, a gente nunca tínhamos condições de pagar uma universidade, né, na faculdade adventista. E quando a gente chegou lá, Deus abriu portas tremendas, meus queridos. Tremendas, assim, poderosas. A gente pagou ali a matrícula da faculdade, que equivale a 3 meses, né, ali. E continuamos estudando, ficamos ali na faculdade. A gente nunca tinha ido no estado da Bahia, e a gente foi pela fé, né? A gente não sabia onde é que a gente ia ficar, onde é que tinha casa para alugar. A gente tinha R$ 500 para manter o semestre todo, e nós fomos.
E naquela primeiro semestre, eu estava morando em uma vila chamada Shalom, que em hebraico quer dizer paz. E naquela vila tinha alguns estudantes ali, que eles eram bolsistas da faculdade. E naquele semestre estava tendo uma concorrência de 9 bolsas da filantropia para 11 vagas, né? No caso, era 10 por 1. Era como se fosse assim, 90 alunos para 9 bolsas. E aí, a gente ficou sabendo disso e as pessoas pediu para a gente colocar nosso nome também. A gente contou nossa história, nossas experiências, as situações que a gente viveu até chegar aquele momento. E a gente colocou o nosso nome ali na concorrência daquelas bolsas. E o tempo passou, a gente foi chamado para fazer algumas entrevistas lá, e a gente foi. E, resumindo aqui, saiu o resultado das bolsas. E aí a gente foi olhar os resultados, logicamente, né? E eu fui olhando nome por nome ali, vi que alguns colegas da minha turma tinham sido contemplados com a bolsa. E quando chegou assim nas letras ali, J, que começa com, né, meu nome começa com a letra J, e aí meu nome estava lá, João Maria Cassiano dos Santos Filho. A gente tinha sido contemplado com a bolsa 100% pela ideologia, pela Fátima. Então, aquilo foi mais uma confirmação de que Deus nos chamou para fazer o seu trabalho e a sua obra. Então, a gente vê assim um Deus que realmente cuida, um Deus que é poderoso, que está ao nosso lado. Então, meus queridos, não tenha dúvida, quando você passar por alguma dificuldade, algum problema, saiba, Deus é um Deus de perto. Deus é um Deus que cuida. Deus é um Deus que nos ama e está ao nosso lado. Só basta a gente confiar. Confie nesse Deus, esteja pertinho dele, porque ele está pertinho de você também. Tá? Para encerrar, eu comecei com um poema, né? Citando 2 textos e um poema. E eu quero encerrar aqui dizendo para você que, sendo assim, Deus é transcendente, logicamente, né? Ele está acima, está além, mas ele não é um Deus transcendente absoluto. Ele é um Deus transcendente que se relaciona conosco, tá? Que está ao nosso lado. E eu quero encerrar citando uma música que também eu gosto. Eu não sou cantor, tá, irmãos? E nem vou cantar aqui, tá? Na sala de vocês. Então vocês vão embora. Mas eu gosto de ouvir músicas. E tem um cantor que eu gosto muito de ouvir na minha casa. Eu estou aqui, às vezes, ajudando a minha esposa em alguma coisa, estou fazendo alguma coisa para a igreja aqui na minha casa, eu gosto de ouvir. Uma música que eu gosto muito, o nome da música é O Deus que Eu Conheço, de Fernando Iglesias. E a música diz basicamente assim: o Deus que eu conheço é poderoso. Não se limita ao tempo ou lugar. Conhece o final desde o princípio. Não teve um início e não vai ter um fim. Maior que o universo, habita um coração. Igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem. Na sua graça tenho salvação. O Deus que eu conheço deixa a coroa e vem em busca dos perdidos. E ele continua, deixa a coroa e vem em busca dos perdidos. Não se intimida ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços a salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória é o seu amor. O Deus que eu conheço é diferente, vai fundo quando o assunto é salvação.
entrega a própria vida pelos filhos, morrendo pendurado numa rude cruz. Maior que o universo, habita um coração. Igual à sua justiça, o seu perdão, de um modo misterioso se fez homem. A sua graça tenho salvação. Então, esse é o Deus que eu conheço. É um Deus que, se precisasse morrer por nós, ele viria novamente. É um Deus que é poderoso para nos salvar. Então, a questão é, gostaria você de confiar mais nesse Deus? Gostaria você de falar, sabe, Senhor, a partir de hoje, eu quero confiar mais em Ti. Eu quero Te amar mais, eu quero fazer mais a Tua vontade, eu quero estar mais perto do Senhor. Porque o Senhor é um Deus poderoso, um Deus que está ao meu lado todo o tempo. Tem uma promessa bíblica que eu gosto muito. A promessa está lá no livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5. E no finalzinho da promessa diz assim, que Deus jamais nos abandonará, que Deus jamais nos deixará. E essa é uma promessa poderosa, né? Que você também nunca abandone o Senhor. Você possa fazer como Davi, louvar a Deus todos os dias. Porque Deus é um Deus transcendente, mas também imanente. É um Deus que mora longe, mas é um Deus que está perto. Tá? É um Deus que cuida de mim e de você. Gostaria você de tomar essa decisão de confiar mais em Deus? O Deus que eu conheço é poderoso, não se limita ao tempo ou lugar. Conhece o final desde o princípio, não teve um início, não vai ter um fim. Maior que o universo habita um coração, igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem, na sua graça tenho salvação. O Deus que eu conheço deixa a coroa e vem em busca dos perdidos. Não se intimida ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória é o seu amor. O Deus que eu conheço é diferente, vai fundo quando o assunto é salvação. Entrega a própria vida pelos filhos, morrendo pendurado numa rude cruz.
maior que o universo habita um coração. Igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem. Na sua graça tenho salvação. O Deus que eu conheço deixa a coroa e vem em busca dos perdidos. Não se intimida ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória é o seu amor. Esse é o Deus que eu conheço. Espero que você também possa ter essa experiência de conhecer esse Deus poderoso na sua vida. Feche seus olhos e vamos orar. Grandioso Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, hoje e para todo sempre. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Deus que nós conhecemos, que é a Ti, é um Deus poderoso, é um Deus diferente, é o único Deus, é o Deus que está ao nosso lado quando a gente está feliz, quando a gente está triste, quando a gente está passando por momentos bons, quando a gente está passando por momentos ruins. O Senhor está do nosso lado, o Senhor cuida de nós, o Senhor muda situações que a gente acha que não tem solução, mas o Senhor muda, porque o Senhor é um Deus poderoso, um Deus que opera maravilhas. E, Senhor Jesus, nesta manhã, decidimos confiar mais no Senhor. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a estar pertinho de Ti, a nunca se esquecer de que o Senhor não nos abandona, de que o Senhor nunca nos deixa, de que o Senhor sempre estará conosco. Por isso, nesta manhã, louvamos o Teu nome. E não só isso, mas também entregamos a nossa vida aqui nesta manhã. Fazemos isso agradecidos em Teu nome. Amém. Amém.